Oi, vamos lá? Agora, a pedido de muitos alunos, vamos fazer alguns exercícios sobre pirâmides. Vamos à primeira questão aqui. Questionam de que forma é que se aplica a fórmula. O problema não é aplicar a fórmula, é você saber interpretar a questão. É crucial a interpretação. Não basta apenas você saber qual fórmula utilizar, qual seus valores, se você não conseguir interpretar o problema. É óbvio que quando você chega aqui, calcula o volume da peça, que é esse objeto, você vai desenvolver a fórmula em cima disso. Se estamos estudando sobre pirâmides, você vai e busca entender a fórmula do volume de pirâmides. Agora, se você não conseguir interpretar toda a questão, esqueça, né? Aí é interpretação. Quando o aluno tem hábito muito de ler e às vezes ler não entende, põe a culpa na matemática. Mas antes disso, garotão, você tem que aprender a interpretar. Ler com cuidado, ler percebendo os principais tópicos e aí, a partir daí você desenvolver sua fórmula, ok? E aí depois, claro, tem muitos conceitos de matemática fundamentada. Mas não basta só você ter a matemática se você não tem a interpretação. As duas coisas andam juntas. Então vamos aqui, ó. Alguns dados usados em jogos de RPG têm formato de prismas. Aí é esse objeto aqui. Um exemplo é o D8, ou seja, tem 8 faces. Também chamado de octaedro regular. Então você está falando que octaedro regular significa que todos os lados medem o mesmo valor. O aluno às vezes ele chega valendo alguns dados, não sei o que, valendo, chega no final, não entendi nada. Claro, você tem que... Observe como é que eu estou lendo. Eu estou lendo pausadamente, interpretando parte a parte. Ó. Formato de um prisma, pronto, eu vou interpretar, está falando da figura. D8, então a figura tem 8 lados, tem 8 faces. Também chamados de octaedro regular. Essa palavra regular já quer dizer o quê? Que todas as arestas têm a mesma medida. Aí você já vai interpretando. Composto por 8 faces triangulares equiláteras. Já disse aqui que é um octaedro regular, ainda depois disse que são triângulos equiláteros. Se você não pega esses conceitos, você não resolve a questão nunca. Vamos precisar desses detalhes super cruciais na hora de resolver. Calcule o volume da peça, sabendo que todas as arestas medem 1 centímetro. Então a questão falou 2 vezes que todas as arestas têm as mesmas medidas. E aí ela vai e dar quais são as medidas. A única coisa que ela nos informa, numericamente medida, são as arestas, que é o suficiente para a gente resolver a questão. Porque informou que todos esses triângulos aqui são equiláteros. Talvez você não esteja compreendendo que tipo de figura é essa, né? Vou pegar essa figura aqui e vou dar um zoom nela. Talvez você não esteja conseguindo visualizar a pirâmide aí, né? Porque nós assistimos sobre pirâmide. E a questão aqui fala de um prisma regular. Então vamos entender aí, se dá para vocês melhorar isso aí, ó. Essa figura é a mesma dessa aqui, ó. Conseguiram agora visualizar? São 2 pirâmides iguais, obviamente, né? Aqui uma pirâmide grudada na outra. Então, é óbvio, isso que eu estou falando é interpretação. O que você vai fazer? Você vai calcular o volume de uma das pirâmides, né? Calcula o volume da pirâmide de cima e multiplica por 2, já que o volume da de baixo é igual ao da de cima. Então você vai se preocupar agora em calcular só o volume da pirâmide de cima. Aí aqui eu vou extrair as informações que eu já aprendi no conteúdo sobre pirâmides. Se ela é regular, significa que ela é uma pirâmide reta. A minha projeção aqui da altura bate no centro. Ok? E aí, ela diz também que todas as dimensões é 1. Então, eu vou botar aqui a dimensão da base, a dimensão da base e a dimensão das arestas. Todas as dimensões das arestas. Todas as arestas medem 1 centímetro. Aqui, ó, é a questão que me informa, né? Todas as arestas medem 1 centímetro. Tudo isso você vai extraindo. E aí, qual é o princípio para calcular o volume? Eu tenho que saber a área da base vezes a altura.
A área da base aqui, por ser um quadrado, super fácil. 1 vezes 1. Eu sei que a minha área da base é 1 cm². Agora, se eu já souber a altura, pronto, eu já vou resolver a questão. O problema está aí. Eu não sei qual é a medida da altura. Ele só me informa só essas arestas aqui, ó. Mas a altura eu vou encontrar a partir daí, ok? E aí eu sempre vou chamar atenção. Em um estudo de pirâmide, você vai ter que observar sempre esse teorema aqui, o teorema de Pitágoras. Porque é a aplicação entre a altura, a apótema da base e a apótema lateral. Aí se você não foi no seu conteúdo, nos seus apontamentos, na aula, e não buscou entender o que é cada uma, esqueça, que aí você não compreende mesmo. Então compreenda como é que se posiciona a altura, como é que se posiciona a apótema, e como é que a base, a apótema da base e a apótema lateral, como é que as três se relacionam. As três se relacionam formando o teorema de Pitágoras, então, né? Aqui é a hipotenusa e aqui são os dois catetos, que é o que a gente vai aplicar aqui agora, beleza? Então, essa pirâmide, eu consigo extrair esse triângulo aqui da pirâmide, e aí esse triângulo eu vou colocar aqui, ó. Então, a altura, a apótema lateral e a apótema da base. Por que a apótema da base eu já coloquei 1 dividido por 2? Simples. Se você observar, essa medida daqui é a mesma daqui de baixo. Só que a apótema da base é a metade da aresta da base. Então, se a aresta mede 1, qual é a metade de 1? 1 sobre 2. Isso já são conceitos que na videoaula foi comentado. Então, ó, a apótema da base, sendo que aqui é um quadrado, então a apótema da base é a metade da medida do quadrado. Se a medida do quadrado é 1, então a apótema da base é 1 sobre 2. Pronto. Vai conseguir achar mais uma medida. Mas ainda não dá para aplicar o teorema de Pitágoras aqui, porque eu preciso achar esse valor. Aí vocês vão ter que relembrar conceitos de triângulo equilátero. Por que eu estou falando de triângulo equilátero? Porque minha questão fala que todos esses triângulos aqui, todos os triângulos são equiláteros, ok? Rapaz, que zoada essa aí. Então todos os triângulos são equiláteros. Aí vocês vão ter que relembrar os conceitos de triângulo equilátero. Aí vem embolando os conteúdos, né? Você vai passando cada ano, esquecendo os conteúdos. Aí chega no momento preciso, você vai ter que relembrar. Então vamos lá. Para você achar a altura de um triângulo equilátero, já tem uma fórmula pronta. A fórmula é essa aqui, ó. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras, mas a fórmula sempre será essa. Então, o lado do triângulo equilátero vezes a raiz de 3 sobre 2. São esses conceitos que vocês já viram. E a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No nosso exemplo aqui, eu sei que essa altura aqui, ó, essa apótema lateral, é a altura do triângulo equilátero. Eu tenho um triângulo equilátero aqui e esse G é a altura desse triângulo equilátero. Então, aplicando a fórmula, eu sei que esse meu triângulo equilátero aqui, a questão já disse que todas as medidas é 1 centímetro. Então, eu aplico na fórmula, boto 1 aqui, ó, 1 raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2. 1 vezes raiz de 3 é 1. Pronto, já encontrei o valor de G. Visualiza, né? G é a altura lateral. Eu tenho esse triângulo aqui e ele tem uma altura. Que é essa altura? Corresponde ao G. E esse G é a altura do triângulo equilátero que corresponde a essa fórmula aqui. Então vocês vão ter que pegar essa fórmula até para as próximas questões. Vocês vão utilizar essas fórmulas, ok? Então vamos lá. Já achei aqui a apótema da base. Acabei de achar agora a apótema lateral. Feito isso, vou agora achar a altura, aplicando o teorema de Pitágoras, né? Se eu já tenho esses dois valores, eu tenho esse valor, acabei de encontrar, a raiz de 3 sobre 2, aplicando
a fórmula de altura de triângulo equilátero. Pronto. Esse daqui é a hipotenusa. Então, o quadrado é a hipotenusa menos o cateto. Aí eu acho aqui, ó. Quem não lembra de teorema de Pitágoras, que a gente usa muitas questões aqui, o tempo todo praticamente em questão de pirâmide, envolvendo volume, então dá uma olhada na videoaula de teorema de Pitágoras para se inteirar. Ok? Então, o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do cateto. A raiz de 3 ao quadrado cancela, fica 3, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Subtraindo, 3 menos 1, como denominadores são iguais, conserva o denominador e subtrai. 3 menos 1, 2. 2 não tem raiz exata, fica na raiz, e a raiz quadrada de 4 é 2. Já terminei a questão. Se eu estivesse pedindo a altura da pirâmide, sim, né? Mas eu não estou querendo a altura da pirâmide. Eu estou querendo o volume disso aqui. Aí, se eu já achei a altura da pirâmide, agora eu vou aplicar a fórmula de volume. A área da base vezes a altura e dividir por 3. Ok? Então eu vou apagar aqui para a gente ir para a fórmula agora de volume. Já achei a altura, o H. A área da base, eu sei que é 1 vezes 1, que é um quadrado da base aqui. E agora eu encontro o volume. Então deixa eu apagar. Eu vou deixar a altura aqui, por baixo. E aí vamos achar o volume agora. Então, volume. Área da base, 1 vezes 1. 1 vezes 1. Vezes agora a altura. A altura a gente acabou de achar. Raiz de 2 sobre 2. Dividido, tudo ser dividido pela fórmula aqui, né? Que é por 3. Pronto. 1 vezes 1 e 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, volume é igual a raiz de 2 sobre 2 sobre 3. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 está aqui, escondidinho. Não precisa colocar ele. Ele é facultativo. Mas quem quiser deixar, pode deixar aí, mas eu não gosto de colocar para não ficar deselegante. Então, eu sei que aqui tem 1, por ser um número inteiro, então você vai fazer multiplicar 1 vezes 1, que está aqui no cantinho, e 2 vezes 3, ó. Então, meu volume é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 3, 6. Terminou a questão? Eu achei o volume de uma das pirâmides. Eu achei o volume da de cima. Agora, para eu encontrar o volume total, basta somar ou multiplicar por 2, né? Então, o volume total é esse valor vezes 2. Porque são duas pirâmides aí, né? Vezes 2. Aí simplificando, aqui vai ficar 2 vezes 2, você vai simplificar, né? Você vai dividir. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem. Quando eu multiplico 2, tem 1 aqui embaixo, lembrando, multiplicação de fração. 2 vezes 1 dá 2 vezes 2 e 1 vezes 6 dá 6. Aí eu posso agora simplificar isso aqui, ó. 6, 2, dá para simplificar o 6, os 2 por 2, né? Eu vou simplificar aqui por 2 e por 2. Aí meu volume total é raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Pronto. É isso aí nossa questão, nosso valor procurado. Raiz de 2 sobre 3. Simples assim. Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima questão é essa daí, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente interpretar ela. Nem vou apagar o volume, porque ela vai pedir também o volume, né? O volume da pirâmide está pedindo também o volume. Então,
Fórmula por fórmula, você já tem a fórmula, né? Agora, se não interpretar a questão, esqueça. O professor, às vezes, pode até chegar na prova e deixar a fórmula de volume e você não tem hábito de interpretar direitinho, com cuidado, não vai saber nem usar a fórmula. Então, às vezes, o problema não é a fórmula, é a interpretação da questão. Então, vamos lá. A figura representa uma pirâmide de base triangular. Então, a base da minha pirâmide aqui é triangular, a outra era quadrada, né? E vértice V. Ok. Olha como eu estou interpretando ponto a ponto. Vou interpretando e observando a figura. Vou lendo e observando a figura. Não leio tudo de uma vez. Se você ler de uma vez como se eu estivesse lendo um livro, que não sabe logo o final da história, esqueça. Isso aqui não é uma historinha para ver dormir. Isso aqui é uma questão que você está desenvolvendo uma solução para o problema. Então tem que ser lendo pausadamente, lendo e compreendendo. Ok? Pronto, eu vou agora. Sabendo-se que o triângulo ABC, aí você já vai lá e observa o triângulo. Cadê o triângulo ABC? ABC. Então, o triângulo da base, o triângulo corresponde à base. E ABV, esse triângulo aqui, ó. ABV. Então, o triângulo da base, esse triângulo aqui lateral, são triângulos equiláteros. Isso aqui são conceitos que, se você não entender que esse triângulo daqui e esse de baixo são equiláteros, você não vai responder essa questão de jeito nenhum. E as medidas deles são L. Então ele mede em L. Repare que aqui ele vai dar uma variável. Então nossa resposta será com certeza com a variável, porque ele não dá um valor numérico. Em cima a variável. E que M é o ponto médio do segmento AB. Outra coisa importante. Ponto médio significa que esse valor aqui é a metade, está cortando a metade da aresta da base aqui, ó. Essa aresta da base aqui está sendo dividida pela metade. Isso aí já vem do conceito de apótema lateral. Então você já sabe que essa medida aqui é apótema lateral, ó. Pronto. Se a medida do ângulo é 60 graus, então qual o volume da pirâmide? Ele dá esse valor desse ângulo aqui, que vai facilitar mais ainda. Tem como responder sem esse ângulo aqui? Tem. Se ele não desse o ângulo, teria sim outras formas de resolver usando o teorema de Pitágoras. Mas como ele já dá o ângulo, aí a gente vai usar trigonometria, né? Relação trigonométrica. Vai falar trigonometria no ciclo, mas para não confundir, relação trigonométrica, que é seno, cosseno ou tangente. A gente vai ver qual delas a gente vai usar. Então, eu peguei a figura aqui, dei uma ampliada para vocês perceberem melhor. Isso aqui é equilátero e a base também é equilátero. Ela só fala que essas duas medidas, essas duas faces são equiláteras. Aí, relembre, vai lá na aula, observe esse aqui, dá pausa no vídeo, tenta entender a altura da pirâmide, a apótema da base e a apótema lateral, o que significa cada um, porque senão você não vai conseguir interpretar com eficiência as questões. Pronto, eu peguei lá a figura e tracei as medidas. Então aqui corresponde minha apótema lateral, aqui corresponde a altura da pirâmide e aqui a apótema da base. Que eu não vou usar a apótema da base por conta do ângulo. Mas se ele não tivesse me dado o ângulo, teria como fazer essa questão também, tranquilamente. E aí as medidas, né? As medidas aqui, ó, é L, que é um triângulo equilátero, e embaixo também é L. Ok? A partir daí agora eu posso desenvolver minha questão. Para eu encontrar o volume, eu preciso saber a área da base e a altura. Não tem nenhuma das duas. Tenho que saber a área da base aqui. Como é um triângulo equilátero, a gente vai olhar aquela fórmula lá de novo de área da base, de área de triângulo equilátero. Vocês têm que lembrar da fórmula. Mas antes vamos procurar logo a altura, depois a gente procura a área da base. Quem quiser primeiro encontrar a área da base, acha, depois acha a altura. Eu vou correr atrás primeiro aqui da altura. Vou buscar encontrar a altura, depois eu faço o cálculo da área da base, que é mais rápido. Então vamos lá. O que é que eu sei aqui? Como ele me deu esse ângulo, o que é que eu posso fazer? Quando eu correlaciono o ângulo oposto com a hipotenusa, quem está oposto ao ângulo de 60 graus, ó, H. Com a hipotenusa, seno, cosseno ou tangente? Muito bem, seno. Então, seno de 60 graus é igual
ao meu ângulo oposto sobre minha hipotenusa. O ângulo oposto da hipotenusa. Só que eu não tenho nenhuma das medidas. Mas eu tenho informação crucial aqui, ó. Que essa medida aqui, como aqui é um triângulo equilátero, aí a gente vai de novo para aquela fórmula que eu acabei de mostrar, ó, na outra questão. De novo, ó, altura de um triângulo equilátero. Essa questão vai ser mostrada de novo. Então, pela fórmula, qual é essa medida aqui? É a medida lateral da aresta do triângulo vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, G, pela fórmula de triângulo equilátero, é L, a medida é L, raiz de 3 sobre 2. Então, já sei a medida de G. Como ele não fala numericamente, você substitui pela variável. Esse L aqui é interpretação. L é informado na questão. Eu não inventei esse L. É informado na questão. Pronto. Se eu já sei a medida de G, agora eu posso substituir aqui e encontrar a medida de H. Então vamos lá. Qual é o seno de 60 graus? Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, é raiz de 3 sobre 2 igual a altura. Eu quero encontrar dividido pelo G que eu acabei de encontrar aqui, que é a altura de um triângulo equilátero. Pronto. Aí fazendo a relação, o 2 vai multiplicar o H e aí vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a 2 vezes H, 2H sobre L raiz de 3. Beleza? Aí eu vou fazer aqui a multiplicação dos extremos pelos meios. Ou cruz a cruz, ou cruz credo. Esse vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes 2H, 4H, né? Igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então aqui fica 3L. Pronto, agora o H aqui é 3L sobre 4. O 4 passa dividindo, então fica 3L sobre 4. Encontrei meu H. Já achei a questão que é o volume, não achei uma parte. Achei esse valor aqui. Agora eu vou procurar o valor da área da base, ok? Copiou, vou apagar. Agora, área da base. De novo, usa a fórmula. Eu sei que a área da base é triângulo equilátero porque a questão informa. Então, a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Da onde foi que eu tirei isso aí? Lá da fórmula, ó. Anote essa fórmula aí, ó. A área de triângulo equilátero é sempre o lado do triângulo, raiz de 3 sobre 4. Quanto é que mede o lado do triângulo? L. O próprio L aqui, raiz de 3 sobre 4. Então já achei, como não tem como resolver mais isso aqui, a área da base é a própria fórmula do triângulo equilátero. Pronto. Já sei que a área da base é L ao quadrado de 3 sobre 4 e que a altura é 3L sobre 4. Vou para a fórmula agora, ó. Volume é igual área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes altura, encontrei aqui, 3L sobre 4, tudo isso dividido por 3, que é da fórmula. Excelente. Então, eu vou resolver essa fração aqui em cima. Então, eu vou multiplicar esse numerador com esse. Então, o 3 não tem como multiplicar isso, porque um está fora da raiz e o outro está dentro. Então, eu vou colocar ela aqui do lado.
Então fica 3, raiz de 3, ó. O 3 fica do lado aqui da raiz. E L ao quadrado vezes L, aí somos expoente, né? 2 mais 1, 3. Então fica L ao cubo. Dividido por 4 vezes 4. Dá 16. E tudo isso aí dividido por 3. Aí quem já tem prática, já sabe, né? Como isso daqui, vou multiplicar 1 vezes 3 e o 3 vezes 16, eu sei que eu posso simplificar, eu posso cancelar esse 3 com esse daqui. Eu sei, ok? Toda vez que você tiver duas frações se dividindo, se o 3 for numerador e o outro também for numerador, vocês podem cancelar ele rapidinho aí. Então, cancelando esse 3 com esse 3, só sobra raiz de 3 L ao cubo sobre o 16. Pronto, esse é a minha resposta. Cancelei o 3, só sobrou raiz de 3 L ao cubo e o 16. Pronto.